E hoje eu quero conversar com você sobre 5 pontos. 5 pontos que eu marquei aqui no meu rascunho, sobre coisas que eu aprendi morando fora. Eu moro na Flórida, mas eu conheço bastante os outros estados, as outras cidades americanas. Mas eu acredito que esses 5 insights aqui podem te ajudar de alguma forma no seu planejamento. Aí quando você pensa em morar em outro local que não é o seu país de origem. Então, espero que te ajude de alguma forma. Primeiro ponto é, em 2026, sem dúvida nenhuma, está muito mais caro morar nos Estados Unidos. E eu acho que isso é uma questão mundial, né? Eu acho que todo lugar do mundo está mais caro. Se você hoje mora no Brasil, se você mora em outro local, deixa aqui nos comentários, por favor, se você sente que esses últimos anos os custos foram subindo. E subiu em absolutamente tudo, desde a compra do supermercado, a contas fixas, o custo fixo mesmo, né? Acabou subindo bastante. Eu sei que a pandemia influenciou, acelerou essa questão de custo em relação à produção, mão de obra, serviços, riscos, taxas, mas sem dúvida nenhuma hoje está muito mais caro morar do que era há 5, 6 anos atrás. Então aqui hoje na Flórida posso dizer que está mais caro. Segundo ponto, que eu acho que é muito importante que você saiba, é que esqueça essa frase ou essas chamadas de alguns vídeos que falam assim, o que não te contam sobre, porque eu acho absurdamente impossível ter alguma coisa que não exista hoje na internet. Eu acho completamente impossível ter algum assunto que alguém não queira dividir. E quando você vê esses vídeos sobre o que ninguém te conta sobre, né, e aí vem aquele... E o último ponto é mais importante, para quem me conhece, né, há mais tempo, eu venho da área de comunicação, eu venho da área de design, eu tenho uma pós-graduação em marketing, em social media pela FGV, e a gente estuda muito sobre essas técnicas neurolinguísticas, mas na prática, meus amigos, se tem alguma coisa que a pessoa quer dividir com você e que vai ser muito valiosa, dificilmente ela vai deixar de dividir isso com você. E quando a gente pega uma pluralidade, né, quando a gente pega tantos canais que existem, tantos conteúdos de tantos formatos diferentes, eu acho praticamente impossível ter alguma coisa que ainda não foi dividida. A minha recomendação para você é procure canais, procure pessoas que tem algo para dividir segundo a visão dela e que pode te ajudar de algum jeito. Mas esqueça essa coisa do que nunca ninguém te conta sobre, porque isso aí é balela, tá? Terceiro ponto é sobre a direção atual que a gente tem aqui, a direção, acho que sei lá, desses últimos anos. E aí eu tô aqui há um bom tempo e eu já vi acho que 3 ou 4 governos diferentes, com características diferentes, com formatos diferentes, com visões diferentes, principalmente falando do imigrante. E eu posso dizer que pela minha experiência, não necessariamente a visão de um governo atual é a visão do público americano, tá? Em relação ao imigrante. Então, trazendo para o prático. Rodrigo, nesses últimos anos você tem sentido mais preconceito? Você tem sentido que as coisas estão mais difíceis, mais fáceis? Sem dúvida nenhuma, eu te digo que não mudou a questão da relação que eu tenho com o americano hoje. Até porque em 2026, pelo menos dentro do meu nicho de experiência, né, que é o meu núcleo ali, que é a minha vida, né, dentro de Windermere, dentro da Flórida Central, né, isso que a gente chama de Central Florida, então chamado também de Grande Orlando. O americano hoje já entende que nós temos uma região que ela é extremamente misturada. Você tem o latino, você tem o brasileiro, você tem o, sei lá, o venezuelano, você tem o indiano, você tem o chinês, você tem o próprio americano das regiões do norte, você tem um americano da região do sul, você tem um americano tradicional, você tem um americano mais moderno. Então é uma grande mistura. Eu acho que o mundo é uma grande mistura, né? Então, falando sobre meu ponto de vista, eu não acho que a minha relação hoje com os americanos ficou mais difícil ou mais fácil, ela continua do mesmo jeito. É claro que a direção que nós estamos caminhando hoje pode trazer para destaque algum tipo de preconceito, algum tipo de visão mais radical de um grupo ou outro, e isso com o tempo vai crescendo e vai aparecendo mais. Mas aí eu vou voltar no meu segundo ponto. Lembra que eu falei sobre o que não te contam sobre? Eu acho que essa questão
do preconceito, ele também acontece nesse sentido. Vou dar um exemplo prático. Eu vou ao Walmart. Chega lá, a atendente me trata mal. Eu tenho dois caminhos de retratar isso. Eu posso aparecer aqui e falar, nossa, me trataram mal porque eu sou brasileiro e foi um preconceito, ou... E isso pode ter acontecido, tá? Não estou dizendo que não acontecem em cenários de preconceito. Acontecem. Da mesma forma que eu vejo, por exemplo, no Brasil hoje, pessoas sendo preconceituosas com outras nacionalidades que moram ou trabalham no país. Então, o preconceito ele não se restringe a um país de fora. Nós somos preconceituosos. Às vezes, o brasileiro que mora num outro país e quando encontra um outro brasileiro, ele é preconceituoso. Então, pode acontecer, mas o que eu quero dizer é que não necessariamente um recorte que é mostrado na internet, um recorte que é mostrado de forma recortada, é um trechinho de um cenário maior, representa a realidade, tá? Representa a realidade. Vou dar um exemplo prático, mais um exemplo prático. Essa semana, não, semana passada, quinta ou sexta-feira eu fui para Fort Lauderdale. E aí eu errei o caminho. E aí, sem querer, eu entrei pela parte de trás do porto de Fort Lauderdale e era a parte de segurança. E quando eu entrei, pessoal, seguranças armados e tal, carro de polícia e tal, eu falei, meu Deus, onde eu entrei? Aí a moça pediu para baixar o vidro, guarita, fechado e tal. Baixei o vidro e falei, desculpa, eu entrei errado, eu tava indo ali no centrinho de Fort Lauderdale, né, na Las Olas e tal, e eu entrei errado. Ela, não, tudo bem, mas o senhor pode mostrar o seu documento? Posso. Peguei minha driver's license, dei pra ela pegou a driver's license, olhou, perguntou, o senhor tem alguma coisa no carro, né, arma, alguma coisa? Não, não tenho. Posso verificar? Pode verificar. Ela passou lá os detectores de metal embaixo do carro e tal, falou, olha, não tem retorno, o senhor vai ter que entrar, dar a volta ali na frente daquele carro de polícia, ele pode te perguntar alguma coisa ou não, depois disso você vai fazer um retorno e eu vou te entregar o documento aqui na outra esquina, tudo bem? Tudo bem. Ela foi extremamente educada comigo, ela foi extremamente cordial, mas claro, ela fez todas as perguntas de segurança possíveis. Eu poderia fazer um vídeo sobre, quase aconteceu isso, quase aconteceu aquilo, claro que eu podia. Mas eu não faço porque eu não acredito nisso. Mas o que eu quero dizer é que não necessariamente um recorte representa, né, a realidade. Aí eu fui, fiz a volta, o policial falou, não, pode passar por aqui, dei a volta, ela me entregou o documento, pedi 1000 desculpas pra ela porque eu entrei errado, né, o orelhudo, e aí eu segui. Tem algumas coisas que faz tempo que eu não faço vídeo, eu não conto pra vocês, e há 2 meses atrás, a minha filha mais velha, nós estávamos em Nova York, e a Rafa passou mal, e ela desmaiou. E aí veio o policial, super educado, falou, olha, você quer que eu chame a ambulância? Eu falei, não, não precisa, porque foi um quadro de uma coisa que já tinha acontecido e a gente já sabia um pouquinho o que estava acontecendo. E aí ele falou, não, tô chamando a ambulância. Ele não entendeu, e não tem por que entender, que na minha cabeça era assim, não chama a ambulância, porque eu já comecei a ver todas aquelas cifras caindo assim, por nossos olhos, né? Porque aqui você chama a emergência, chama a ambulância, já se prepara que mesmo tendo convênio médico, seguro... o valor vai ser alto. Mas tudo bem, chamou a ambulância. Enquanto a Rafa estava sendo atendida junto com a Patrícia, o policial me chamou no canto, foi super educado, super gentil, mas ele fez perguntas do tipo, mas por que ela passou mal? Mas você é pai? Como é que é? Como é que é a sua relação? O Enzo estava comigo do lado, aí ele começou, e você se dá bem com o seu pai? E depois de entender um pouco mais da realidade americana, e a gente tem, né, policiais na família também, tem troopers na família hoje. Então a gente entende que algumas perguntas são chaves para entender se tem algum cenário de abuso ou não, se está acontecendo alguma coisa, e não tem a ver com o imigrante, tem a ver com o cenário de segurança. Um último exemplo, nem tá na minha lista, mas eu vou contar. A Rafa também, uma vez eu fui renovar com ela a habilitação e ela não queria mais dirigir. E ela falou assim, não quero mais a driver's license, eu quero só o ID, só como se fosse um documento de identidade. E aí a atendente olhava pra ela e olhava pra mim, olhava pra ela, olhava pra mim. E aí, no momento, a atendente virou e falou, peraí, você está sendo coagida de alguma forma? O seu pai está te pressionando? E aí a mulher não deixava mais eu falar e começava a falar só com a Rafa. E aí no final falou, olha, senhor, desculpa, eu estou perguntando porque é uma questão de segurança. Eu falei, não, você não tem que pedir desculpa, continue fazendo, porque é sério isso. Então, nem tudo é o que se mostra no recorte. Não estou dizendo que não aconteça.
Já aconteceu, de eu estar filmando num evento lá de helicóptero e tal, um cara correr atrás de mim e falar: por que você está filmando minha família? Por que você está filmando meu filho? Eu peguei a câmera de forma tranquila e falei: olha, deixa eu mostrar para o senhor aqui, olha só. Não estou filmando o senhor, estou filmando aqui pro meu canal, olha só. Aqui tem história. Ah, não, desculpa, desculpa. Mas sem dúvida nenhuma, o fato de eu não ser americano chamou a atenção dele. E tá tudo bem. Uma coisa que eu aplico para mim, tá? E para minha família. Nós somos as pessoas de fora. Quem tem a obrigação de ser educado, de não parecer esquisito, de mostrar segurança, somos nós estamos de fora. Só que quando você faz isso e você entende e você coloca o teu próximo acima de você, você começa a entender que nem tudo precisa ser a ferro e fogo e nem tudo é aquilo que parece, sabe? Então, esse aqui é meu outro ponto. Falei do custo, falei da questão do perfil como está hoje, falei sobre o que ninguém te conta. Uma outra coisa que não vai dar pra falar nesse vídeo, porque já está com 11 minutos e eu vou trazer mais vídeos para vocês, tá? Sobre não bloquear nacionalidades, se americano, se latino, se brasileiro, isso aí é uma coisa que a gente tem que falar. Mas isso é um risco muito grande para a tua experiência e para a experiência que você pode passar para sua família quando o assunto é morar fora. Então esse aqui eu vou falar depois com vocês. E o último e um principal ponto. Deus está sempre com aqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. E aí você vê, né, na palavra de Deus que Deus estava junto durante períodos de escravidão do povo, Ele estava junto em períodos de dificuldade, em períodos bons, em períodos maus, em desertos, em lugares com mesas cheias. Então, o Senhor, Ele é sempre presente para aqueles que o buscam. Não significa que a gente não vai ter dificuldade, né? O próprio Jesus falou: Pai, eu não peço que os tirem do mundo, mas eu peço que os guarde. Então, não significa que a gente não está caminhando para momentos difíceis em qualquer lugar do planeta. O planeta todo hoje está caminhando para períodos difíceis. E a gente tenta sempre o melhor para nós e para nossa família dentro daquilo que é possível. Não significa que nós não vamos ter desafios. O ponto é como você vai passar esse desafio. Se você vai passar sozinho e vai tomar as decisões erradas, ou se você vai com Cristo, que ele tem 3 coisas muito interessantes, né? Ele é o caminho, então ele te mostra por onde trilhar, ele é a vida e ele é a verdade. Então quando você entende esses três pontos e tem vida com ele, segue pelo caminho que ele te mostra, né? E você entende o que é a verdade, fica mais fácil de você amar o teu próximo, mesmo que às vezes o teu próximo te esbofeteie, mesmo que o teu próximo seja preconceituoso com você, mesmo que você veja algum cenário que não te agrada, mas você tem um objetivo maior, você tem algo lá na frente, e você faz aquilo segundo a palavra de Deus. Isso é uma coisa que eu estou tentando aprender todos os dias, tá bom? Espero que você tenha um bom domingo. Muito obrigado para você que está assistindo esse vídeo, que aí não desistiu do canal, depois de um longo período aí. Eu tenho algumas entrevistas já gravadas que eu vou compartilhar com vocês nos próximos dias. A próxima vai ser do Johnson, que é um cara muito legal, um amigo americano que eu tenho e que fala a visão dele dessa relação Brasil e Estados Unidos. E é uma visão muito madura de alguém que já é um senhor, que já tem uma visão mais madura sobre o mundo, não é uma visão sensacionalista. Porque quando a gente fala sobre família, não dá para ser sensacionalista, né? Nós pais somos os responsáveis pelos próximos dias, as próximas etapas dos nossos filhos. Então a gente tem que agir de uma forma muito coerente, muito madura e muito sábia, né? Então eu espero que essa entrevista ajude vocês, tá bom? Quem gostou, quem curtiu, deixa comentário, vamos trocar ideia, vamos conversar. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Provavelmente terça ou quarta-feira tem um vídeo novo aqui, tá bom? Valeu!